Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluias. Capítulo 12, Como liberar sua fé, parte 4, autor Kenneth Hagin, louvado seja Deus. Compartilhe, se inscreva, comente sobre este livro, em nome de nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versos 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Temos estudado a respeito da confissão, com a boca se confessa a respeito. Marcos capítulo 11, versos 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Temos dissertado a respeito dos pensamentos, crenças e confissões certas e erradas. Se nossa confissão estiver errada, é porque não estamos crendo corretamente. E se não estamos crendo corretamente, é porque nossos pensamentos estão errados. Se nossos pensamentos estão errados, é porque nossa mente ainda não foi renovada pela palavra de Deus. Ou se pensar os pensamentos de Deus. A Bíblia contém os pensamentos de Deus, que são diferentes dos pensamentos do homem. A Bíblia diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Algumas vezes pode parecer à sua mente natural que aquilo que você confessa da palavra de Deus não é razoável. Mas isso acontece porque sua mente ainda não foi devidamente renovada pela palavra de Deus, mas a palavra funciona. Ela funciona pela confissão e pela oração. Marcos capítulo 11, versos 22 e 23, a palavra do Senhor nos diz assim: tende fé em Deus, ou tenha a fé do tipo de Deus, ou tenha a fé de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Porque isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Louvado seja Deus. Na versão amplificada lemos: por esta razão estou lhe dizendo que qualquer coisa que pedirem em oração, creiam, confiem e tenham confiança que foi concedido a vocês, e vocês o terão. Se você confiar e tiver confiança que aquilo que pediu foi concedido, então você dirá: é meu, tenho-o agora. É a sua fé falando. Louvado seja Deus. As maiores coisas que nos acontecerão serão resultados de entrarmos na dimensão da fé, caracterizada pelo creres, confessares. Mas o intelecto e sentidos físicos nos resistirão, tentando impedir que entremos nessa dimensão. Esta é a razão pela qual a mente humana, física ou natural, se não for renovada pela palavra de Deus, nos prenderá na dimensão natural. Mas existe a dimensão espiritual, e é esta, e essa é de fato a nossa dimensão como seres espirituais que somos. O Senhor certa vez falou comigo: a maioria de vocês conhece a dimensão espiritual. Somente superficialmente, através de falar em outras línguas. Mas por que não entrar
mais profundamente na dimensão espiritual. Sim, vá para a frente, até mesmo para dentro das coisas profundas do meu espírito, pois certamente tudo que desejardes vos será concedido e a plenitude de Deus será vossa, para a vossa alegria. Pensar, crer e confessar erradamente. Vejamos um pouco a questão dos pensamentos errados, das crenças erradas e das confissões erradas. Depois estudaremos um pouco sobre o lado positivo da confissão antes de concluir o assunto. As confissões erradas são aquelas que proclamam as derrotas, os fracassos e a supremacia do inimigo. Falar a respeito de como o diabo o está prendendo, como o está mantendo longe da vitória, como o está mantendo preso e como ele o está mantendo enfermo. É uma confissão de derrota. Confissões como estas simplesmente glorificam ao diabo. E confissões que glorificam o diabo são confissões erradas. Lembre-se, nossa confissão nada mais é do que proclamar uma verdade que foi acolhida de todo o coração, ou é declarar algo que sabemos ser verdade, ou é afirmar algo que cremos. Os testemunhos que damos na igreja, por exemplo, são nossas confissões. Infelizmente, nesse caso, muitos glorificam ao diabo ao invés de Deus. Lembro-me que há algum tempo atrás, uma mulher testemunhou numa de nossas reuniões. O diabo me perseguiu durante toda a semana. Louvado seja o seu santo nome. Sei que ela colocou o louvor em lugar errado e não queria de fato louvar ao diabo. Ela queria louvar a Deus, ainda que estivesse glorificando ao diabo por aquilo que estava fazendo em sua vida e ainda por cima estava falando sobre isso. Agora, quero lhe fazer uma pergunta. Quando você fala o que Deus fez em seu favor, o que Jesus fez e está fazendo em seu favor, você não está o glorificando? Assim, pelo mesmo princípio, quando você fala o que o diabo está fazendo e o que ele fez em sua vida, você o está glorificando. Muitas vezes, perdemos as bênçãos pelas confissões erradas e somos vencidos. E nossas vidas se tornam um fardo pesado. Assim, uma confissão errada glorifica ao diabo. E não temos nada com o diabo. De fato, uma confissão errada é uma declaração inconsciente de que o nosso Deus é um fracasso. Conforme já vimos, muitos dos testemunhos e confissões que ouvimos glorificam ao diabo. Tais confissões simplesmente destroem sua própria vida. Uma confissão errada destrói a sua fé e o mantém em escravidão. Mas a confissão dos seus lábios, decorrente do crescimento da fé em seu coração, vencerá o diabo em todas as batalhas. Se confessarmos que Satanás é capaz de nos prender e nos manter afastado da vitória, estamos dando a Satanás o domínio sobre nós. Com a nossa boca, daremos a Deus ou ao diabo o domínio sobre nós. Por exemplo, para sermos salvos, temos que confessar o senhorio de Jesus. Romanos capítulo 10, versos 9, que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, isso significa que você tem que confessá-lo como seu Senhor. Você tem que confessar o senhorio de Jesus sobre sua vida. A partir daí começa a ser estabelecido o domínio de Jesus sobre sua vida à medida que você lhe dá lugar em sua vida.
Mas se confessarmos que Satanás é capaz de nos prender e nos manter afastados da vitória, mesmo que sejamos cristãos, estamos dando a Satanás o domínio sobre nós. Satanás é o Deus deste mundo. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versos 4. E ele entrará em sua vida se você assim o permitir. Pode ser até uma permissão por ignorância ou um consentimento inconsciente, mas mesmo assim dá a Satanás domínio sobre você. E naturalmente, quando Satanás tem domínio sobre você, você ficará cheio de temores e dúvidas. Louvado seja Deus. Até mesmo os nossos temores não devem ser confessados. Não confesse seus temores. Resista a eles. Amém? Sim. Alguém diria, mas o que devo fazer se tenho medo? Bem, realmente você não está amedrontado, pois a Bíblia diz que não temos recebido espírito de covardia, de temor, mas sim de poder, amor e de moderação. Está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Se você é um cristão, o medo não vem de dentro de você, é algo que vem de fora. Tentando dominá-lo, isso procede do inimigo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você tem um espírito de poder. Então diga que você o tem. E quando você confessar este fato, então aquilo que você confessa começará a dominar sua vida. Temos que entender que Deus não nos deu espírito de medo. Precisamos aprender a nos firmar contra o diabo. A Bíblia nos instrui quanto a este assunto. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Isto significa que você pode resistir ao diabo. Sempre tratei com o medo desta forma, desde a época em que era um jovem batista. Sempre dei uma palavra de ordem ao medo para que fosse embora, tratando-o como se fosse um espírito, pois a Bíblia nos diz que Deus não nos tem dado um espírito de medo. Isto significa que existem espíritos malignos que atuam nessa área, trazendo medo às pessoas, pois lemos em 1 João, capítulo 4, versos 18, que o medo produz tormento e certamente isso não é bom. Se sou tentado a temer, então digo, medo, eu resisto a você em nome de Jesus Cristo. Eu me recuso a ter medo. Quando comecei a praticar este princípio, houve resistência no início, pois o diabo tentou prevalecer sobre mim, mas pela prática deste princípio, através dos anos, o diabo sempre corre quando começo a confessar. Este princípio é semelhante ao seguinte: se você possui um temperamento explosivo e deixa-se controlar por esse temperamento, então o diabo tem a porta aberta para entrar. E quanto mais age explosivamente, mais este temperamento crescerá e o dominará. Mas quanto mais você resiste a essa tendência natural e sujeita sua carne, mais difícil é para você mesmo controlar seus temperamentos. Quando você confronta seu temperamento pela primeira vez, haverá resistência, mas à medida que você prossegue vencendo, mais difícil se torna. Pratique este princípio. Você não cresce espiritualmente do dia para a noite.
O crescimento espiritual é semelhante ao crescimento físico. A Bíblia ensina assim. À medida que praticamos a palavra de Deus, crescemos espiritualmente, resistindo à incredulidade. O mesmo princípio válido para o medo é verdadeiro com respeito às dúvidas. Não confesse suas dúvidas. Não confesse seus temores. Eu não estou dizendo que eles não existirão. Estou dizendo para você não falar nada sobre eles. Ao invés disso, confesse a palavra de Deus. Você não tem nada a ver com a incredulidade. A incredulidade procede do diabo. Ela é má e não agrada a Deus. Número capítulo 14, versos 11. Não temos nada a ver com a confissão de dúvida, pois elas não nos pertencem. Muitas pessoas pensam que estão sendo honestas quando confessam o que não creem ou que temem. Mas se você é salvo, a dúvida não lhe pertence. Podemos até ser tentados pelo diabo nesta área, mas se resistirmos, o colocamos para correr. Você não tem um espírito que não crê. Se eu tivesse, precisaria nascer de novo. Assim, pare de falar negativamente de suas dúvidas e temores, pois eles não correspondem ao que você tem ou ao que você é. Comece a confessar quem é você em Cristo e o que você tem nele. Você é um crente, você é nova criatura. Fale sobre isso, creia assim, pense deste modo. Se você vier a ser tentado com medos e dúvidas, pois nenhum de nós está isento da tentação, mas deve resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4, verso 7. Recuse-se a duvidar e a temer em nome do Senhor Jesus Cristo, e as dúvidas e temores o deixarão. Mas se você considerar as dúvidas e temores, eles tomarão conta de sua vida, roubando suas bênçãos espirituais e cegando-o espiritualmente. E se você assim o permitir, eles o vencerão. A incredulidade e o medo são filhos gêmeos do diabo. Se você quer confessar algo, diga o mesmo que Deus diz. Deus diz: não temas. Assim diga, simplesmente: não temerei. Sou um filho de Deus. Se Deus não me deu um espírito de medo, nada temo. Me recuso a ter medo. Eu te resisto, Satanás, em nome de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E não saia comentando uma palavra de incredulidade, porque você também não tem nada a ver com ela. A incredulidade é a linguagem do diabo. Pare de falar a linguagem do diabo e comece a falar a linguagem de Deus. Deus é um Deus de fé, somos filhos da fé, de um Deus da fé. Quero mostrar-lhe como colocar em prática o que temos estudado. Se você fosse tentado a mentir ou a roubar, e o diabo tenta as pessoas nessas áreas, você não se levantaria e sairia comentando sobre isso? Não, você resistiria à tentação e diria: diabo, você é um mentiroso e eu não farei isso? Eu resisto a você. E se quisesse testemunhar algo, louvaria a Deus pela vitória sobre o diabo através do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim faça o mesmo quando for tentado à incredulidade. Deixe de se envolver com a dúvida. Deixe de falar sobre a dúvida. Pare de proclamar o quanto tem sido tentado à incredulidade. Ao invés disso, diga: Satanás, eu resisto a você em nome de Jesus. Me recuso a duvidar. Você não tem que duvidar, a menos que queira, porque você não é um incrédulo, mas sim
um crente. Assim continue a crer. Louvado seja Deus. Deixe-me dizê-lo de novo, sua confissão a respeito da capacidade de Satanás em prendê-lo e mantê-lo afastado da vitória, dá ao diabo domínio sobre sua vida. Sua confissão a respeito do medo, dá ao medo o domínio sobre sua vida. Se você confessar o medo, seus temores se tomarão a tua vida. Eles se tornarão tão forte, mais e mais será levado a você. Ele levará você ao cativeiro. Mas, se você confessar com ousadia o cuidado e proteção que o Pai tem nos concedido e declarar que tudo que a palavra de Deus diz é verdadeiro, então você sempre triunfará sobre toda a influência satânica. Todas as vezes que você confessa suas dúvidas, temores, fraquezas e doenças, é como se estivesse dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira e que Deus falhou em sua vida. Pense nisso por um instante. Quero que perceba a importância que sua confissão tem em sua vida. Não confesse suas enfermidades, confesse sua cura. O que a palavra de Deus diz? Use esta pergunta sempre a respeito de qualquer assunto. Tomemos a enfermidade e a cura, por exemplo. O que a palavra de Deus tem a dizer a respeito de cura? A palavra diz que pelas chagas de Jesus você foi curado. Isaías 53:3, 1 Pedro capítulo 2, versos 24. A Bíblia também diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:4 e Mateus capítulo 8, verso 17 diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ora, mas muitas vezes, ao invés de confessarem que Jesus levou sobre si suas enfermidades, as pessoas confessam que continuam com elas, perdem sua cura muitas vezes porque consideram o testemunho dos sentidos ao invés do testemunho da palavra de Deus. Mas quando começam a confessar o que Jesus já fez a favor delas, que ele tomou sobre si suas enfermidades, sua cura e saúde, tornam-se uma realidade para suas vidas. Louvado seja Deus. Curada por ouvir e confessar a palavra de Deus. Alguns anos atrás, vi uma pessoa ser curada simplesmente após ouvir a palavra e alinhar sua confissão com a palavra de Deus. Numa de nossas reuniões, uma mulher veio e disse: Irmão Reagan, tenho uma irmã que está numa instituição médica, embora não esteja propriamente com uma doença mental. Precisa de cuidados. Ela consegue entender o que falamos com ela. Os médicos permitem que ela venha para casa de tempo em tempos, pelo período de 2 semanas. Creio que essa campanha a ajudará. Assim a trarei para suas reuniões. Durante aquelas 2 semanas, nem cheguei a orar com a irmã daquela mulher, mas pelo ouvir da palavra de Deus, sua mente foi restaurada e nunca mais precisou voltar àquele hospital. Os médicos confirmaram sua cura, sua doença fora resultado da confissão dos seus temores, fracassos e dúvidas. Foi assim que sua mente ficou enferma, mas nas reuniões ela começou a fazer as confissões certas e foi curada. Até mesmo os médicos disseram que fora curada.
A recuperação daquela mulher foi tão notável que uma mulher da igreja disse que convidaria um casal da vizinhança para vir às reuniões. A esposa deste sofria de distúrbios mentais e estava para ser internada. A mulher disse que o casal não era convertido e que testemunharia ao marido daquela mulher o que acontecera naquelas reuniões e veria se ele podia levar sua esposa às reuniões. Ela trouxe este casal de vizinhos em várias reuniões diurnas. No fim da semana, aquela mulher tinha sido salva, curada e cheia do Espírito Santo. E não teve que ir para aquele hospital. 5 anos mais tarde voltei para pregar naquela mesma igreja e aquela mulher ainda estava lá e seu marido também tinha sido salvo. As pessoas podem ficar doentes tanto mentalmente quanto fisicamente. E Deus pode curar tanto uma pessoa doente mentalmente quanto pode curar uma pessoa doente fisicamente. Crer na palavra de Deus para a sua própria cura. Precisamos entender que o desejar e o crer têm tudo a ver com o fato de recebermos a cura ou qualquer outra coisa de Deus. Se você não crê na palavra de Deus ou não quer ser curado, então Deus não lhe poderá curar. Também temos uma parte a executar se quisermos receber algo de Deus. Deus não pode passar por cima de nossa própria vontade. Vejamos este princípio com uma analogia natural. Para alguém ser curado pela mediana medicina, não é suficiente que um médico lhe diga isto o que está errado com você. Tome esse medicamento e você ficará curado. Não funciona automaticamente. De fato, o médico não pode ajudar ninguém se o paciente não cooperar. Se o paciente não seguir as instruções médicas e não tomar os medicamentos à risca, não será curado. Assim, se um médico não pode ajudar-nos sem nossa cooperação, como o médico celestial poderá nos ajudar se não fizermos a nossa parte? Deus estabeleceu certas leis e princípios através dos quais opera. Mesmo as pessoas que possuem um ministério de cura não saem curando a todos automaticamente. É necessário que haja cooperação daqueles que querem receber a sua cura. Muitas pessoas pensam que se orarmos a oração da fé com um doente, ela funcionará automaticamente, quer doente creia, quer não. Mas, mesmo que alguém fosse curado pela fé de outrem, tal cura não seria permanente. Por exemplo, já vi pessoas que foram ajudadas nesse sentido, mas que depois perderam sua cura porque não sabiam como conservá-la através de sua própria fé. Se você quer receber ajuda, mas ajuda permanente, tem que se firmar em sua própria fé. Terá que praticá-la, praticar a palavra de Deus para que ela possa operar a seu favor. Enquanto alguém mantiver confissões de fraquezas, enfermidades e dores, continuará com elas. Nessa condição, você até poderia receber de um homem de Deus a oração da fé, mas ela não teria efeito, pois a incredulidade desta pessoa destruiria os efeitos da fé do homem de Deus. Contudo, em se tratando de novos convertidos, Deus permite que eles se escorem durante certo período na fé de outrem, mas chegará o tempo
em que terão que exercitar sua própria fé. Esta é a razão pela qual as pessoas recebem sua cura e a seguir a perdem. Elas vão num culto onde há grande fé coletiva, então recebem sua cura, mas quando vão para casa, Satanás tira proveito da incredulidade delas, colocando a doença de volta porque elas não sabem se firmar em sua própria fé. Confessando o perdão de Deus. O crente que está sempre se lamentando sobre seus pecados e fraquezas está construindo uma consciência de fraqueza e fracasso. Sabemos que, se pecarmos, então se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 4, versos 9. Uma vez que você confessou o seu pecado, nem mesmo se refira a ele novamente. Um pecado confessado nem mesmo faz parte de seu passado, pois o passado pode ser lembrado e depois de confessarmos um pecado, como se o mesmo nunca tivesse existido. Pois Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. Se Deus não se lembra mais do seu pecado, por que você deveria então lembrar? Não é bom lembrar a Deus de seus pecados, porque ele lhe diz em Isaías 43, 25 que não se lembra mais de nada. Essa é uma razão pela qual as pessoas não têm nenhuma fé. Elas falham porque, na hora de liberarem sua fé, se lembram de cada pecado, falha, erro e fracassos. Assim colocam a si mesmas debaixo de condenação, e isto as conduz a uma confissão errada. Confesse o perdão de Deus para o seu pecado. O que devemos confessar então? Se for confessar algo, confesse como Deus vê seu erro, pecado ou falha. Confesse que Ele o perdoou, o purificou, esqueceu seu pecado. Confesse e declare, graças a Deus, também esquecerei este pecado. E assim poderei permanecer na presença de Deus como se nunca tivesse errado. E se o diabo vier acusá-lo, lembrando-o do seu pecado, diga, sim, diabo, agi assim e estava errado, mas 1 João capítulo 1, versos 9, diz que se confessar meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar meu pecado e me purificar de toda injustiça. Assim, Deus perdoou meu pecado e estou agradecido a Deus por isso. À medida que lembramos o hábito da confissão errada e agimos à altura da palavra, seremos levados à vitória. Nesse caso, agir à altura da palavra significa fazer a confissão certa, crer da maneira certa e pensar da maneira certa. Não importa quanto tempo alguém ore por você, enquanto você continuar agindo contra a palavra de Deus, a palavra não poderá operar em seu favor. Também você não deve ficar lembrando dos seus pecados diante das pessoas. Caso seja necessário, peça perdão a alguém, mas depois que o fizer, esqueça seu pecado. Não confesse seus pecados às pessoas. Se você precisa confessar a alguém seu pecado, confesse-o ao Senhor e Ele o perdoará e esquecerá seu pecado. Temos então os princípios para liberarmos nossa fé. Louvado seja Deus. Crer corretamente, pensar corretamente e fazer a confissão certa. Suas confissões devem sempre estar em linha
com a palavra de Deus, a despeito de qualquer circunstância. E assim, à medida que libera a fé dessa forma, observará que a palavra de Deus funcionará